Primeiro, me desculpe, mas eu realmente não dormi nada e não consegui dormir. Fiquei o dia todo dentro de casa, não saí ontem o dia todo. Eu não sei, quando você chega à conclusão de que tudo que fizeram até agora no Brasil foi errado, né? Principalmente aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, alguns estados que resolveram tomar medidas drásticas antes do tempo, depois de algumas bobagens e de uma maneira meio confusa, tardiamente. Até se explica o tardiamente quando você fala assim, olha, não fecharam fronteiras lá atrás, né? Não controlaram os aeroportos lá atrás, porque ninguém conhecia de fato esse bicho. Mas eu repito, eu não vou ficar falando o que eu já falei aqui, repetir. Hoje eu acho que eu vou fazer no Brasil, gente, um relato do que eu já avisei durante essa pandemia. Avisei, não foram poucas vezes, mas acho que depois daquele carnaval os caras viram a bobagem que tinham feito e começaram a tomar medidas drásticas, tá? Como prender todo mundo dentro de casa, quebrar o país e hoje ter milhares de mortos. Hoje eu acordei pior do que eu normalmente acordo e achei até que tava com esse troço aí, com esse bicho aí, porque passei muito mal a noite inteira, tive falta de ar, melhorei um pouco agora. Mas você fica perdido, porque você não sabe mais o que fazer. Os hospitais de campanha, eles são montados quando você tem esquema de guerra, não é? De repente, pintou-se que iria ter um esquema de guerra, você comprou os materiais para a guerra e não foi para a guerra, porque no momento em que você chega ao crucial platô, agora é platô, antes era ascensão e pico de casos de Covid. Ontem foi o maior número de casos do mundo, o maior número de casos do mundo de notificações de Covid até agora foi do Brasil, foi recorde. Isso se explica porque a subnotificação dos casos do Brasil já é antiga, vem desde aquele Wanderson, que era amigo do Gabardo, que hoje está aqui com o Dória, e do Mandetta. Já tinha dito que o Brasil já tinha casos pra caramba, quando a gente achava que não tinha tanto. Então fizeram bobagem atrás de bobagem, e erraram pra caramba, e hoje tem gente doente, hoje tem uma economia quebrada, tem um país que não sabe o que fazer. Tem um país que não sabe o que fazer. Você que está aí me ouvindo agora, você não sabe se sai, não sabe se fica em casa, não sabe, sei lá, não tem rumo, cara. Não tem rumo. Não tem rumo. Aqui nesse estado que se falou em tanta ciência, por que tanta morte e tanta bandalheira assim? Hospital de campanha, não vou falar muito sobre isso não, porque quem tem que falar sobre isso é polícia e justiça. Porque, na verdade, não é possível que erros tão abissais como esses que foram cometidos, foram erros normais, foram erros cometidos porque a gente não sabia. A gente não sabia e gasta 100, 800 milhões, 40 milhões, 15 milhões com o dinheiro do povo. A gente não sabia, com o país já quebrado. Era para estar tudo funcionando a pleno vapor aí, não é? Porque, pelo que eu sei, há gente pra caramba doente, há gente pra caramba morrendo. Mas onde é que estão essas pessoas, então? Não dá para entender, porque pelo quadro que pintaram e que está acontecendo no Brasil, que é o segundo país colocado em termos de casos de mortos do mundo inteiro e continua subindo. Pelo que você vê a matemática, não devia estar precisando de mais uns 80 hospitais de campanha. Como é que esses aí estão vazios e estão levando gente de UBS para trabalhar desses hospitais? Como é que no Rio de Janeiro
o Witzel ia receber 7 hospitais, recebeu um só, e em todo quanto é lugar. Aquela história de Peruíbe também mal contada. Ah, não, a gente ia usar os respiradores, agora botamos na maternidade. Tudo mal contado. Quer dizer, como no Brasil tudo é mal contado. Não é? E como tudo é mal contado no Brasil, uma politicária desgraçada, denúncias em cima de denúncias, parece que a gente já está em campanha política e quem sofre com isso é o brasileiro, que está doente pra caramba, pelo que a gente sabe, e que está com a economia quebrada pra caramba, como a gente sabe. Como a gente vai sair disso? Ah, não sei. Eu só sei que a história vai julgar esses caras de uma maneira bem drástica. Eu espero que assim seja. Pelo menos uma vez, entendeu? Porque não é possível que... O Brasil sempre foi um país daquele rouba mais faz, da bandalheira, de brincadeira, de piada, de político ladrão, e daí por diante. Sempre foi assim. Nunca foi levado como um país sério. O povo tratado como capacho, tratado pior que bicho, entendeu? E continua assim. Você não sabe o que fazer, você não sabe que direção você vai tomar. Ontem eu falei, vou pegar minha mulher e vou dar um passeio. Falei, não vou não, porque tem gente contaminada pra caramba. Então você não sabe o que você faz. Quando você não sabe o que você faz, é porque você não tem liderança. Quando você não tem liderança nos estados, não tem liderança, o país começa a ficar complicado, porque o Bolsonaro começa a entrar numa situação difícil com os filhos dele. E aí, de repente, o advogado do Bolsonaro, o Bolsonaro mesmo disse que já está com o saco cheio dele, porque não fez uma defesa boa do filho, porque estava brigando esse tal de Queiroz. Os estados estão caindo pelas tabelas com cada vez mais notificação de roubalheira durante essas pandemias, não é? O presidente que já desconfiava do Maia, do Alexandre, desconfia cada vez mais, que tentaram um golpe contra ele. E o brasileiro, para onde vai? E nós, do povo, onde é que ficamos? Você não tem rumo. Quando não tem rumo, o desastre é maior do que você espera. O desastre é muito maior do que o esperado. Tá na cara que isso aqui não teve plano científico nenhum, tá na cara que isso aqui não teve estudo nenhum, tá na cara que isso aqui não levou em consideração ciência nem economia. Foram fazendo. Eu digo há muito tempo que esse é o país mais democrático, menos democrático que a gente conhece, porque tudo você é obrigado a fazer. Os caras tomam decisão e ferram em cima de você. Uma hora você tem que andar a 10 quilômetros da Marginal, outra hora você pode andar a 250. Uma hora você tem que pagar imposto X sobre X e de repente resolve aumentar. Outra hora a gasolina sobe e vai não sei aonde. Aí desce, não sobe, não desce na bomba. Tem coisas aqui que você não consegue explicar. O sistema hospitalar brasileiro sempre foi uma grande porcaria. Foi uma droga, com gente morrendo pra caramba nos hospitais do Brasil. Não me venham dizer que melhorou muito, não. Só melhorou porque o governo teve que injetar dinheiro no SUS, senão tinha morrido mais gente. Mas se não fossem médicos e enfermeiros, que são os caras de linha de frente, esses caras que correm atrás das pessoas, socorristas, arriscando as suas vidas, a gente teria um quadro muito pior e acredito que o tal de Trump estava certo. O Trump falou, se eu fizesse o que o Brasil está fazendo, eu teria 2 milhões de mortos. E olha que lá é o epicentro da doença. Agora mudou de um lado, de Nova York para o Arizona, mas continua sendo o epicentro da doença, com o Brasil subindo de casos pra caramba todo dia. Cara, eu não sei
se eu estou confuso demais fazendo esse comentário aqui, porque não estou legal, claro. Jamais atrasei no emprego, difícil atrasar. Olha, nos anos todos de carreira que eu tenho, eu não me lembro de ter atrasado uma ou duas vezes em compromissos de trabalho. Eu não me lembro. Não me lembro. Sempre me esforcei para trabalhar demais. Ontem passei o dia inteiro aqui pretensamente descansando. Pedi uma comida que não me fez bem e acordei várias vezes durante a noite e repito, parece que a gente está vivendo um pesadelo e esses caras não ajudam a gente em nada. É só notícia ruim, só notícia ruim. Ah, mas nós estamos vivendo uma pandemia, sim, mas a gente consegue fazer da pandemia um pandemônio. Quem é que está me ouvindo agora que tem segurança sobre alguma coisa no Brasil? Quem é que está me ouvindo agora que tem esperança sobre alguma coisa no Brasil? Você não sabe que dia vai terminar a doença, você não sabe qual é o cume da doença, você não sabe se você vai quebrar, você não sabe se você já quebrou. Quebrou, você já sabe, né? Quebrou, você já sabe. Você não sabe quais são os sintomas da doença, cada dia inventam um remédio para a doença, tem hora que anunciam vacina para enganar o povo, para dizer que vai usar a vacina amanhã e não é. Então, é uma confusão desgraçada e manifestação. Você é contra o povo das ruas? Claro que eu não sou contra, desde que seja de uma maneira ordeira, mas eu tenho a impressão que as pessoas estão indo às ruas só para dizer não ou sim, mas sem saber por quê também. Até as manifestações não têm rumo. Então, o que a gente pode fazer no Brasil? Se o presidente fala que está com o saco cheio do advogado dele, o que o brasileiro está com o saco cheio desses políticos que fizeram dessa crise uma barbaridade? Alguns fizeram negócio com mortes de pessoas todos os dias, alguns acabaram com um negócio dos coitadinhos que demoraram a vida inteira. Você passa em pontos aí tradicionais do seu bairro e vê um botequinho, a lojinha que vinha de gerações com placa de aluga-se ou vende-se na porta. Não é? Nem no ano passado, quando a gente viveu a pior crise econômica desse país, você vivia a situação que você está. Porque agora a crise, além de ser econômica, conseguiram fazer uma crise econômica prendendo o povo em casa em momento inadequado, depois de que tinham contaminado já todo mundo com medidas absurdas ou falta de algumas medidas. Esse carnaval não me conformo. Controle de fronteira no começo de uma pandemia, se tem um bicho que está se espalhando pelo mundo, você no mínimo podia ter tentado botar o termômetro na cabeça de quem entrava e quem saía do Brasil. Quem ia e voltava ou de quem vinha. Era o mínimo que você podia ter feito. E aí ficam disputando carnaval, vou botar mais gente na rua. E aí depois, quando percebem a bobagem que fazem, fecham todo mundo. Quem é que aguenta ficar 3, 4 meses em casa? Ninguém aguenta. O rico não aguenta porque quer viajar, o mediano quer manter a sua empresa, o pobre não aguenta porque morre de fome já imediatamente, uma semana depois, que não tem reserva nem do almoço para a janta. Então, cara, nós chegamos eu não sei se no pico da doença, mas no pico da paciência, com certeza a gente já chegou. Ninguém aguenta mais ouvir todo dia esses caras darem uma versão desse filme de terror que a gente está vivendo. O terror é no mundo inteiro, Mas há países que, de forma controlada, mesmo saber o que estavam fazendo totalmente porque ninguém sabia, porque enfrentamos um inimigo que ninguém conhecia, já está tendo jogo de futebol, onde eu fiquei o dia inteiro assistindo jogo de futebol aqui. O dia inteirinho assistindo jogo de futebol. Tá lá os caras fazendo teste com distância e tal. Aqui os caras querem fazer jogo de futebol no meio do caos. Lá no meio do caos os caras pararam na hora. Quando perceberam que a coisa ia pegar, que teve aquele jogo na Itália
entre Valência e Bolonha e Atalanta de Bérgamo, e contaminou todo mundo na Itália e na Espanha, pararam com tudo. Aqui os caras estão insistindo em voltar com o futebol no auge da pandemia. Aqui abriram tudo no auge da pandemia. Se você pegar um caderninho de tudo que a gente aprendeu, e não foi lá muita coisa, mas já aprendeu, do que fizeram os outros países para conter essa pandemia e chegar próximo disso, porque temem segunda onda, se tudo que você pegar que os caras fizeram de certo nos outros países e tentar aplicar no Brasil, você vai ver que está tudo errado aqui. Aqui foi feito tudo errado, tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Os caras deram uma de machão na hora de prender as pessoas em casa e falar, ó, se você sair nós vamos te acorrentar, vamos te algemar, vamos te prender. Aí quando viram que o país estava quebrado, mesmo independente das pessoas morrendo aos borbotões, caindo pelas tabelas, os caras pegam e abrem tudo. O prefeito da cidade avisa o secretário de transporte, se você não conseguir fazer os ônibus trafegarem com todo mundo sentado, você vai embora. Aí não manda o cara embora, cai pra cima, põe num cargo em que o cara ganha a mesma grana ou até mais como assessor dele. E o que ele faz? Ele revoga a medida pela qual ele mandou o cara embora porque o cara não cumpriu. Agora pode todo mundo andar em pé dentro do ônibus. E eu pergunto pra você, você acreditou realmente que alguém não ia andar em ônibus lotado? Você acreditou em quarentena? Quando que esse país teve essa ordem? Quando que houve isso? Quando que o coitado do cidadão que pega transporte coletivo teve alguma moleza do transporte coletivo e conseguiu ser carregado como gente nessa cidade ou nesse país? Fala pra mim, quando? Quando? O Baldi foi o mais próximo do sério que eu ouvi, que é o secretário estadual, que falou assim, olha, é impossível as pessoas andarem sentadas dentro do transporte coletivo. Nunca andou nem vai andar. Se não andou há muito tempo, não vem andando, e se há muito tempo não está andando, e o cara caiu por causa disso, eu não entendi porque que o prefeito revogou a medida dele, já que era uma medida para conter, é que o prefeito sofre mais pressão de alguém. Quem é que está pressionando o prefeito? Se eles teriam a autoridade máxima da sua cidade, ele mandou o cara embora, obviamente que os ônibus deveriam estar trafegando sob a nova secretária, com todo mundo sentado, ele pega e revoga a medida. Então tem um que manda no outro que manda no outro, sei lá quem manda em quem. A única coisa que eu sei é que nós estamos sem rumo, não é? Essa é a grande realidade. E que, antigamente, quando a gente pagava caro pelos erros políticos desse país, a gente pagava caro fazendo piada e dando uma de otário, dando uma de hiena, vivendo no meio da situação ruim, da caca, já ia falar um palavrão, e rindo, entendeu? Agora não dá para rir, porque as pessoas estão morrendo com o erro desses caras todos aí. Estão morrendo e perdendo a razão. Perdendo a razão. Daqui a pouco isso aqui entra numa convulsão social, as pessoas estão querendo se matar já. Fora o banditismo que nós já temos solto por aí. Então esses caras erraram muito, roubaram muito, alguns por incompetência, alguns porque foram aproveitadores. E agora não dá para fazer uma espiada disso, não dá para brincar mais. Não dá para falar, olha, fazer piada de político. Não dá para fazer mais piada de político. Porque a maioria dos políticos é uma piada, só que ninguém ri dessas piadas. Hoje em dia, a maioria das pessoas morre por causa delas. Essa é a minha opinião. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.